Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça a nossa comunicação, que esta mesa favoreça o perdão, a comunhão, o amor, que esta mesa favoreça a solidariedade, a luta por justiça, que essa mesa favoreça a missão, que esta mesa favoreça o nosso amor, a nossa comunhão para com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. A igreja celebra hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Queremos louvar, queremos agradecer a Deus pela presença do Pai, pela presença do Filho e pela presença do Espírito Santo. O salmo de hoje, o Salmo 8, diz assim: Senhor, quem é o homem, a mulher, para deles se lembrarem com tanto carinho, com tanto amor? E realmente, Deus se lembra de nós todos os dias, todos os momentos, com todo carinho e com todo amor. Vamos procurar sentir esse carinho de Deus na nossa vida, mesmo diante das tempestades, diante das dificuldades. Se a gente consegue sentir esse carinho, essa proteção de Deus, com certeza os problemas vão diminuir, a tempestade vai ser acalmada por essa certeza de que Deus está dentro do nosso barco, ou seja, está na nossa vida, em nossa vida, né? Por isso, acreditando nessa presença amorosa de Deus na minha vida, na sua vida, é que nós queremos agora trazer presente, colocar hoje no altar do Senhor as nossas necessidades, os nossos sonhos, as pessoas que amamos. Vamos rezar hoje pela Maria Rita, pelo Miguel Barros Barbosa, pelo Davi Lucas, pelo Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide, Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho. Queremos também trazer presente a Maroli, né, que se encontra neste momento internada, está na UTI, mas está bem, graças a Deus. Vamos continuar rezando pela Maroli e vamos também trazer presente a família da Maroli. Vamos rezar também pela Liene Santana Rocha, pela Meire Correia, pela Janicléia, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neves, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira Gomes e Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, que vai fazer uma cirurgia na próxima segunda-feira. Vamos rezar por ela, pela Ritinha, né? Para que tudo corra bem. Queremos mais uma vez trazer presente as pessoas que estão sofrendo neste momento, as pessoas que são vítimas da guerra, da pandemia, das enchentes. Vamos trazer também todos os nossos familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade,
Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é também meu. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Espírito vai guiar o testemunho dos discípulos. Se a gente olha para esse evangelho, a gente vê essa comunhão, essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Ambos estão juntos. Por isso que um escuta a voz do outro. E o Espírito é aquele que vai levar tudo para o Filho e para o Pai. E vai trazer tudo do Filho e do Pai para nós, para os discípulos e para as discípulas. Discípulo e discípula significa dizer alguém que se coloca aos pés do mestre para ouvir. Alguém que acompanha o mestre, alguém que faz aquilo que o mestre manda fazer. Nossa vida, ela se desenvolve no Filho, o Filho que é o caminho, a verdade que é a vida. Sobre a ação do Espírito Santo, o guia, o consolador, né? Aquele que vai dar a nossa direção. E essa direção, ela precisa ir ao encontro do Pai. O Pai, que é a origem e que é a meta. O Pai, aquele que nos criou. Contemplemos hoje, meu irmão e minha irmã. Contemplemos hoje o mistério de Deus, revelado no Filho, revelado em Jesus Cristo. Estejamos também conscientes de que falar sobre o mistério de Deus, é ao mesmo tempo falar sobre o mistério mais profundo do ser humano. O mistério mais profundo do ser humano. O salmo da liturgia de hoje, como eu falei no início, diz assim: o que é o homem, o que é a mulher, para Deus se lembrar dela, tanto assim. Aí o salmo vai continuar dizendo assim: olha, Deus fez o homem um pouco menor que um Deus, um pouco menor que ele. Em outras traduções de Bíblia diz um pouco menor que um anjo, do que os anjos, né? Para dizer assim, nós temos essa essência de Deus em nossa vida. Nós estamos muito unidos e unidas ao nosso Deus, porque a gente traz isso já dentro de nós, faz parte da nossa essência. É interessante lembrar que o contexto desse evangelho de hoje ainda é da última ceia, que a gente já refletiu bastante, né? Sobretudo no período antes da Semana Santa, né? E depois também está nesse contexto da última ceia, ambientada no cenáculo lá em Jerusalém, né? Está ali nesse tempo, nesse espaço, e que é vivenciada por Jesus com seus discípulos antes da Páscoa, né? A última ceia que foi vivenciada com os seus discípulos antes da Páscoa. Jesus sabia o que estava para acontecer com ele. Jesus sabia, diz o evangelho de hoje, ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de suportar. Então Jesus estava sabendo o que estava para acontecer, né? Em pouco tempo seria condenado à morte. Mas Jesus não disse tudo para os discípulos, não porque ele não confiasse nos discípulos, mas porque ele sabia que eles e elas não seriam capazes de suportar
tudo aquilo que iria acontecer, a condenação de Jesus à morte. Os discípulos também, claro, eles não eram bobos, né? Os discípulos e as discípulas também imaginavam o que estava para acontecer, embora não tivesse tanta clareza, eles não tinham tanta clareza, mas eles desconfiavam, né? O clima denunciava, né, de que algo ruim iria acontecer com o mestre. Então, o clima era de muita tensão, era de muito medo. E o que é que Jesus faz? E que ele faz a mesma coisa hoje. Ele fez com seus discípulos e suas discípulas da primeira hora e ele continua fazendo hoje. Num clima tenso, num clima de muito medo, Jesus procura acalmar os discípulos e as discípulas, assim como procura nos acalmar nos dias de hoje, prometendo enviar o Espírito Santo. Quando ele retornasse para o Pai, ele prometeu e cumpriu de enviar o Espírito Santo, de modo que os discípulos e os discípulos não ficassem sozinhos, desamparados, né? E aí Jesus vai enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos e as discípulas. E pois é através do Espírito Santo que Jesus ficará, ou a presença de Jesus ficará para sempre com os seus discípulos e com as suas discípulas. O Espírito Santo continua presente na nossa vida. A gente só precisa deixar-se ser guiada e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele se encontra juntinho do Pai e do Filho. E é ele que vai nos ajudar a entender o mistério da Trindade. Essa Trindade santa, né? Essa Trindade que estão muito unidas. E esse é o modelo que nós devemos seguir. Também nós devemos viver sempre unidos e unidas. Se houver uma separação, é porque o Espírito Santo não está, ou é porque nós não estamos deixando que o Espírito Santo atue em nós, né? Que o Espírito Santo encontre nessa brecha, que o Espírito Santo encontre uma morada no nosso coração. Esse é o convite, meu irmão e minha irmã, do Evangelho de hoje. Nós não estamos sozinhos. Diante dos medos, das tempestades, né? Nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Se olharmos bem, direitinho, se nos colocarmos, né, à disposição do Espírito Santo, nós sairemos da tempestade. O Espírito Santo, né, acalmará a tempestade. E quantas vezes nós nos encontramos, né, diante de problemas que parece que não tem solução, né? Parece que não tem, está tudo escuro, há uma escuridão, a gente não consegue muitas vezes enxergar uma luz no fim do túnel. E aí a gente precisa parar, precisa rezar, precisa colocar os nossos joelhos no chão. Joelho, quando eu falo joelho, não é lá o joelho, né, mas o coração mesmo, diante de Deus e dizer: aqui estou, Senhor, eu preciso muito da sua ajuda. Esse é uma atitude de humildade, né, de simplicidade, nos colocarmos nas mãos de Deus diante da dificuldade, diante dos problemas, daquela tempestade que parece que não vai passar. Parece que o barco vai afundar a qualquer momento. Mas, no entanto, a gente nunca pode se esquecer de que a Trindade Santa está nesse barco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles nunca vão nos abandonar. Nunca. Pode ter certeza disso, meu irmão e minha irmã. Portanto, se nesse momento você está passando por uma dificuldade muito grande, por um problema, né, que parece que não tem solução, acredite, confie, que com certeza tudo vai ser resolvido. Tudo. Se você acreditar, se você confiar.
E quando você não enxergar nenhuma luz, percebe que não tem solução, não se esqueça de entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai. Pedir ao Pai, em nome de Jesus, que com certeza Ele vai escutar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também tem essa missão de levar as nossas preces ao Pai e, ao mesmo tempo, trazer a solução do Pai e do Filho para nós. Essa também é a missão do Espírito Santo. E depois também é nossa missão de ajudar as pessoas a encontrarem a luz no fim do túnel. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.